Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos fechar hoje a duplinha lá que nós comentamos sobre a Grécia Antiga. É uma aula de retomada sobre aquela trilogia da Grécia Antiga que nós trabalhamos há pouco tempo atrás. Vou apresentar para vocês então nossos seguintes conteúdos. O surgimento da democracia em Atenas como berço da democracia e o conceito de cidadania. O que era ser um cidadão em Atenas? Vamos analisar o período clássico e helenismo. Olha nossos objetivos aqui. Reconhecer a origem e o surgimento da democracia em Atenas, discutir o que era ser cidadão e identificar as principais características do período clássico e do período helenismo. Todas as nossas aulas trazemos umas discussões atuais e tal, e hoje nós trazemos para vocês o que é política, o espaço político no Brasil atualmente e a origem dela. Aqui está uma foto pública, você conheceria esse lugar? Quem são essas pessoas? Uma dica, esse lugar fica em Brasília. Tá fácil, né? E aí? Isso mesmo, né? Assembleia dos Deputados, está lá, a parte alta, os deputados fazem toda uma reunião. Aí aqui, Congresso Nacional, Poder Legislativo Brasileiro, Senado Federal e a Câmara dos Deputados, a parte legislativa do governo da política brasileira. Os senadores e os deputados federais trabalham, representam, então nós estamos numa democracia representativa lá em Brasília, são eleitos pelo povo por meio do voto direto e secreto, cabe a eles propor, analisar, discutir, votar e aprovar as leis que regem o dia a dia de todos os brasileiros. E aí, quando começou essa ideia de política, de participação, que os cidadãos têm que participar da política, ou no nosso caso, que estamos numa democracia representativa, temos que eleger os políticos que vão representar os nossos interesses da nação, do povo, etc. Aonde começa toda essa história aí? Nós estamos então no Brasil, uma democracia representativa, e você sabe o que significa democracia? Como que era a democracia em Atenas? Primeiramente, relembrando, a aula passada, estudaram comigo período pré-homérico e homérico. Pegamos um pouquinho também do período arcaico, a crise dos gêneros, formação das cidades-estado, e hoje vamos pegar aqui, estudarmos o período clássico e o período helenístico. Aí começa, o que é democracia? Como que nós utilizamos o seguinte termo? Atenas, cidade, estado, berço da democracia. A palavra demo não é o que vocês estão imaginando, significa povo, cracia, poder. Ou seja, democracia, poder na mão do povo. Mas que povo é esse que tem o poder em democracia? Lá em Atenas. Quem é essa democracia? Quem são os cidadãos que realmente fazem democracia em Atenas? Vamos discutir nessa aula agora. Olha lá, todos os cidadãos atenienses com mais de 18 anos participavam diretamente das decisões da cidade. Aí vem a seguinte questão: quem são cidadãos em Atenas? A eclésia era a assembleia dos cidadãos, onde todos diretamente, nós estamos na democracia representativa, os atenienses tinham uma democracia direta, o cidadão ia lá votar direto no que ele queria. Apenas cidadãos, eram homens, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense, estão excluídos então da cidadania ateniense. Mulheres, estrangeiros e escravos. Aí você diminui um número gigantesco, né, de quem podia ser considerado cidadão e participar da política na cidade de Atenas. Marque X na resposta correta. Vocês vão ter um tempinho para discutir essa questão da democracia. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Combinado?
Voltei. O que vocês responderam? Marque X na resposta correta. Letra B. Em Atenas, apenas os cidadãos participavam das decisões políticas da cidade. E ser cidadão era um problema em Atenas. Apenas filhos de pais e mães legítimos atenienses. Estava excluído mulheres, escravos, estrangeiros, escravizados e estrangeiros. Ou seja, diminuía o número elitizado que podia ser considerado cidadão em Atenas. Legisladores atenienses. Como surgiu Atenas? Como surgiu em Atenas a democracia? Nós temos 3 nomes muito importantes: Drácon, Solon e Clístenes. Drácon organizou e tornou público um registro escrito das leis, ou seja, o primeiro cara que é o responsável por registrar as leis tornarem-se escritas em Atena. Baseado na tradição oral, essas leis conhecidas apenas pelos eupátridas. Mas a insatisfação social aumentou com a divulgação das leis, porque os privilégios dos eupátridas, chamados bem-nascidos, quem lembra da aula passada, que eram os parentes, os próximos do páter, eram então a elite dos cidadãos atenienses, não foram alterados. Aí apareceu um outro nome muito importante desses legisladores, desses nomes importantes que vão aos poucos mudando e moldando o início, organizando o início da democracia em Atenas. O nome dele é Solon. Em 638 a 558, ele extinguiu a escravidão por dívidas na cidade de Atenas, dividiu a sociedade de acordo com a renda censitária, permitiu a ascensão dos demiurgos, trabalhadores livres como artesãos, comerciantes e magistrados na política. Mas aí, na cidade. Aí nós temos as reformas propostas por Solon não diminuíram as lutas sociais e a agitação política que abalavam a sociedade ateniense, seguindo-se um período de sucessivas tiranias, ou seja, quando nós temos governos de pessoas únicas governando na cidade de Atenas. Pisístrato, Hípias e Hiparco se destacaram nesse período de governo de tiranias, quando temos uma pessoa apenas no governo. Aí veio um outro nome muito importante na política ateniense, que vai lançar as bases da democracia, da participação de todos os cidadãos e derrubar o sistema tirânico. O nome dele era Clístenes. Ele liderou uma rebelião contra o Hípias. Lembra do Hípias, que era um dos tiranos? Então, nós estamos vendo uma disputa, inclusive de poder, o último tirano. Reformas que culminaram na implantação da democracia e pacificação da polis. Clístenes é considerado, inclusive, o pai da democracia de Atenas. A Bulé passou a ter 500 integrantes, sendo 50 por tribo. Criou o ostracismo, exílio, que fossem considerados uma ameaça à liberdade dos cidadãos. Esse termo, até hoje na política existe, se utiliza, por exemplo, quando um político perde seus direitos políticos por um determinado período, então ele vai viver um ostracismo por um período, 8, 10 anos, depende da situação legislativa que foi punida, que foi julgada, aquele político perderá os direitos de poder ser um representante político e participar da política do Brasil. Quando acontece isso, nós usamos o termo ostracismo. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, ele passou por essa situação em 92, no impeachment dele, ele recebeu um ostracismo, uma espécie de uma punição por situações do contexto daquela época no Brasil e ficou por 8 anos sem poder legislar, ou por 8 anos sem poder participar da política no Brasil com esse conceito de ostracismo que eu lembro que foi muito utilizado na época. Lá em Atenas era uma estratégia utilizada para impedir a corrupção e tal, etc, dentro da política de Atenas. Número 2. Quais foram os principais legisladores atenienses que promoveram mudanças que originaram a democracia? Daqui a pouquinho voltamos e vamos ver se vocês lembram desses 3 nomes aí.
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Quais são os 3 nomes que promoveram mudanças que originaram a democracia? Letra D, Drácon, Solon, Clístenes, chamado pai da democracia. Para a gente refletir um pouquinho aí, vamos junto. Todo cidadão ateniense tinha acesso à eclésia para participar ativamente das decisões políticas da cidade. Mas quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? Ou digo mais, todos os cidadãos atenienses tinham condições financeiras para poder deixar o seu trabalho, deixar os seus afazeres, suas tarefas e poder participar diretamente da política. Era uma outra situação que acontecia muito. O cidadão que era rico, que tinha, vamos dizer assim, um número de escravizados e tudo mais, que faziam os seus cuidados e para que ele pudesse praticar o ócio, para que ele pudesse, inclusive, se dedicar à política, para ele era tranquilo. Já os cidadãos atenienses que precisavam diretamente cuidar da família, do trabalho, etc, etc, esse tinha dificuldades de poder participar diretamente da política ateniense. Então podemos dizer também que a democracia criava situações. Teve um momento, chegar a criar uma espécie de um pagamento de participação aos cidadãos mais pobres que não tinham escravizados em seu poder. Mas é uma situação para tentar se resolver e mostrando que havia essa condição, dessa dificuldade e a relação entre escravizados, escravidão com a democracia de Atenas. Parece que tem uma relação, inclusive, quem baseia e quem estrutura, inclusive, os privilégios de uma elite que pode participar da política é exatamente a escravidão de um homem contra o outro. Olha lá, população aproximada de Esparta em Atenas. Olha, vocês vão levar um susto. A população cidadã, né, os esparcíatas, eram 25 mil soldados apenas. Tinham 100 mil periecos, chamados estrangeiros, 200 mil ilotas, servos que trabalham. Pense que 25 mil soldados espartanos, e isso justifica, inclusive, porque eram tão militarizados, para entender como que 25 mil consegue manter quase 300 mil sob o seu poder e seus privilégios. A cidade de Atenas havia já um número maior, eram 130 mil cidadãos, 70 mil estrangeiros, os metecos, e 200 mil escravos. Né? Qual a diferença de ilota e escravo, professor? Escravo é visto como uma propriedade, venda, comprada. O ilota é um servo, ele não vai ser comprado, ele está preso dentro da estrutura social da cidade de Esparta. Escravidão e democracia, foi aquilo que o professor Roberto comentou com vocês, parece que tem uma relação muito forte. Olha, aparentemente não há duas palavras mais incomparáveis. Nossa, por quê? Entretanto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. E é isso que nós estamos aqui discutindo. A escravidão dava a base e o tempo para os cidadãos praticar o ócio, praticar os afazeres da política. E os cidadãos que não tinham escravos sobre o seu domínio tinham dificuldades para poder participar da política e do ócio. Escravidão na Grécia Antiga, para manter a estrutura das cidades, conseguir tempo livre para dedicar-se à administração, produzir riqueza, foi necessário que generalizasse o trabalho escravo. Portanto, o escravismo tornou-se modo de exploração econômico que sustentava a cidade e o campo e que proporcionava privilégios às elites gregas. Mas apenas as elites gregas compunham um grupo de cidadãos? Não, tínhamos cidadãos pobres também, que precisavam trabalhar. O pesquisador Pedro Paulo Funari diz: sabe-se hoje que os cidadãos atenienses eram, em sua maioria, camponeses e e constituíam cerce da cidadania, né? A base da cidadania. Vamos discutir uma fonte primária para observar o conceito de cidadania. Vou trazer para vocês uma fonte direto de Atenas. O filósofo grego Aristóteles, já ouviram falar dele? Em um trecho de seu livro sobre política, mostra bem a importância das pessoas de poucas posses para a democracia antiga. Onde o número de pobres supera a proporção indicada, é natural que haja democracia. Se moderado ou radical, dependerá da superioridade de cada tipo de povo. Assim, por exemplo, se é maior a população de camponeses, haverá democracia moderada. Se predominam os trabalhadores assalariados, será radical e todas as gradações intermediárias segundo as proporções. Então ele está falando sobre, o professor Pedro Paulo Funari, falando sobre
Como que é a relação entre escravidão e democracia, inclusive que tipo de democracia? Moderada, radical, ou seja, uma população maior participa, uma população menor participa, está relacionada com a quantidade de escravos que tem na cidade. Olha que situação. Escravizados. Número 3, lei e afirmação. Escravidão e democracia. Aparentemente não há duas palavras mais incomparáveis. E aí? É com vocês. Responda no seu caderno se a democracia ateniense pretendia ser universal. Também coloque se os indivíduos eram considerados cidadãos. Quais indivíduos? A partir de seus estudos e sua vivência, você considera a democracia ateniense excludente? Democracia excludente. Dá para nós discutirmos bastante aí. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos, combinado?
Voltei. O que vocês responderam? Falamos sobre essa relação entre escravidão e democracia e como que vocês iriam ver. Considera que a democracia ateniense seria excludente? A democracia ateniense não tinha a pretensão de ser universal, já deixou claro, ou seja, para todos. Ela operava dentro do sistema de valores de sua época. Para os gregos antigos, cidadão eram homens maiores de 18 anos e filho de pai e mãe ateniense. Era uma democracia excludente, sim, se comparado ao nosso sistema de valores hoje, pois a nossa visão de mundo compreende que todos os indivíduos são iguais perante a lei, diferente dos cidadãos atenienses, diferente da ideia de valores na cidade de Atenas. Mas é preciso tomar cuidado ao comparar épocas diferentes, porque não devem julgar o passado através do nosso olhar. São valores da época, para aquela situação, para aquele contexto, e vivemos um outro momento com outros tipos de valores, e inclusive com cuidados para não cometermos os chamados anacronismos da história, ou seja, com nossas ideias, com o nosso olhar o passado de outra pessoa, de outro contexto, com outros valores. Guerras médicas greco-pérsicas, 499, união das cidades-estado contra um inimigo comum. Houve a formação da Liga de Delos, administrada pela cidade de Atenas. Delos era uma ilha onde eles resolveram colocar todos os tesouros das cidades da Liga dentro dessa ilha, administrada por Atenas. E isso permitiu o apogeu, porque a cidade de Atenas cobrava impostos e tributos das outras cidades, e nisso ela aproveita, depois da Guerra Pérsica, é o momento do seu auge de economia, e faz grandes, maravilhosas construções dentro da cidade. Época conhecida como a Era de Ouro de Atenas, inclusive. Aqui as guerras médicas, 490 a 479, o Império Persa em 497, olha aqui, toda essa parte mais rosadinha, né? Aí vem a parte amarela, conquistas persas, dominar a Macedônia. Aí vem o verde, estados neutros pró-persas. Os aliados gregos, Esparta e Atenas. Olha lá as batalhas de Termópilas, onde que aconteceu. Rotas dos exércitos persas, olha por onde eles passaram até chegar na cidade de Atenas. Rota das esquadras persas, dos navios persas atacando no mar Egeu, no mar Mediterrâneo. Aí tem o famoso Círculo de Péricles. Eu não poderia deixar de esquecer, inclusive, da sua famosa esposa Aspásia, que era da cidade de Mileto. Falamos muito sobre as mulheres da Grécia Antiga, somente da cidade de Atenas. Se fala muito nos livros que as mulheres de Atenas tinham uma vida muito difícil, muito disciplinada, muito reclusa naquele espaço chamado gineceu. Mas fala-se também que algumas mulheres tinham determinadas liberdades, inclusive as estrangeiras. No caso de Péricles, casou com Aspásia, e os críticos opositores, no caso de Péricles, criticavam ele e a sua esposa, dizendo que ela interferia diretamente na política por ser uma mulher muito inteligente e de forte influência sobre Péricles. Não podia deixar de falar sobre Aspásia de Mileto. Quando Péricles, inclusive, morre, ela, depois de um período, ela vai, inclusive, casar com outro homem, mostrando que tinha, sim, um determinado respeito e uma liberdade da mulher em poder escolher outro marido. Olha que interessante essa história. Em Atenas, durante o século V a.C., produção cultural atingiu seu momento de maior esplendor. Nas artes, teatro, arquitetura, na filosofia e na história. O momento mais importante, inclusive a construção do Partenon durante o governo de Péricles. Guerra do Peloponeso, enfraqueceram as polis gregas e permitiram a invasão da Macedônia. Depois da morte de Filipe II, seu filho e sucessor Alexandre o Grande expande seus territórios e se auto-intitulou libertador desses povos. A Guerra do Peloponeso é a guerra entre Esparta e Atenas, né? E por causa das guerras do Peloponeso vai enfraquecendo as cidades gregas, deixando elas vulneráveis para que Alexandre o Grande, Filipe II, invadem inclusive as cidades gregas, e elas, enfraquecidas por causa dessas guerras internas entre o poder, foram alvos fáceis do Império Macedônico do Alexandre o Grande, que inclusive ele estudou na cidade de Atenas. Ele inclusive é um cara que tem muito conhecimento da cultura grega, e ele fala muito em helenizar inclusive a cultura grega, levar para outros povos a cultura grega, e falam-se muito dessa migração do conhecimento grego, inclusive ele fundando cidades chamadas Alexandria, de cultura grega, em várias regiões, por exemplo, no Egito Antigo, quando ele dominou lá também. A Guerra do Peloponeso, responde essa para nós, é aquela guerra entre Esparta e Atenas.
Apesar de, teoricamente, vitória espartana, temos, na verdade, todo o mundo grego enfraquecido, tanto que Esparta venceu teoricamente, depois já vem Tebas e domina Esparta. Isso mostra a fragilidade das guerras internas, favorecendo, inclusive, as invasões da Macedônia. Vamos corrigir daqui a pouquinho quando a gente voltar aí, combinado?
Voltei, galera. E aí? O que a Guerra do Peloponeso poderia estar relacionada com as respostas? Letra A. Enfraqueceu as póleis, as cidades gregas, e permitiram a invasão da Macedônia. Colocaram essa aí? Deixa eu ver a minha... Opa, parabéns! Tenho certeza que você respondeu essa aí no caderno aí. Vamos lá. Império do Alexandre o Grande. Imagina, eles saindo aqui da Macedônia, dominam toda a região aqui, Alexandria. Olha aqui, ó, eles fundando inclusive cidade de Alexandria, no Egito Antigo, que o professor Roberto explicou para vocês. Dominaram o Império Persa e prematuramente veio a falecer depois da morte de Alexandre o Grande. Os generais do Alexandre vão, inclusive, destrinchar, dividir esse Império Grande no século IV em várias regiões. A fusão da cultura grega com as tradições das regiões conquistadas pelos macedônios, na África, na Ásia, os persas, egípcios, mesopotâmicos, deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo. Então, como o professor Roberto falou, o Império Macedônico leva a cultura grega para outras regiões, como o Egito, a Mesopotâmia, os persas, e ele vai fazer um processo de helenização, ou seja, levar e propagar e usar como uma espécie de um modelo de cultura, de civilização, a cultura grega. Talvez por isso, inclusive, os especialistas dizem que é um dos motivos por que a cultura grega, a filosofia grega, todo o conhecimento junto com a Roma também é responsável por chegar para nós como um modelo de civilização, mas Alexandre o Grande foi fundamental para propagar essa ideia de modelo de civilização, de arte, de conhecimento, de ciência. O termo é derivado da denominação dos gregos, que davam a si mesmos, chamavam eles de helenos, por isso que é o período helenismo. Tudo bem? E aí, eu vou dar um minutinho para vocês aí. Os gregos se reconheciam como? Acabamos de comentar. Daqui a pouquinho voltamos, é um minutinho só, combinado? Voltei depois de um minuto. E aí, o que vocês responderam? Os gregos se reconheciam como, puxa vida, claro, helenos, falamos. Professor, tem alguma coisa a ver com a princesa Helena lá da Guerra de Troia? Totalmente, totalmente. A origem está aí, a ligação. Mais um quiz para vocês. O conceito de cidadania na Grécia Antiga pode ser visto na contemporânea. Hoje, como, se nós fôssemos olhar hoje, como que você iria entender a cidadania lá na Grécia Antiga? Pode colocar, inclusive, mais Atenas também. Vou dar um minutinho, tá fácil. Daqui a pouquinho nós voltamos, então. Voltei. Então, qual que é a relação? Completamente excludente, se nós olharmos com o nosso olhar contemporâneo, não é verdade? Vocês estudaram nessa aula, meninos, democracia em Atenas, o que é conceito de cidadania, pegamos rapidamente uma pincelada ali, uma retomada sobre o período clássico, o período helenismo. Professor, mas na aula lá você retomou mais. Volta lá.
Temos que pensar que vocês podem, vocês têm esse acesso através do aplicativo Aula Paraná, ou talvez pelo YouTube, quem pode, quem tem acesso, vai ali no YouTube, vai nas aulas ali, Grécia Antiga, na aula 2, aula 3, nós retomamos e fizemos um trabalho bem bacana sobre a história da Grécia Antiga. Quero agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo aí, poxa, dizer que estou aprendendo junto com vocês, o que vocês também estão junto comigo aí nessa, e como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima, combinado? Valeu!